Vamos continuar falando sobre a pandemia da Covid-19, mas eu vou chamar agora a Karina Calife, médica sanitarista, professora, sempre participa aqui com a gente, nos ajudando a entender o momento atual da pandemia da Covid. Tá de máscara, deve estar em trabalho, inclusive. Oi, Karina, como você tá? Tudo bem? Oi, Thalita, como vai? Vou tirar um instantinho a máscara aqui para poder conversar com você. Tô sim, num espaço diferente hoje, que tem que estar de máscara. Ótimo, eu acho que você deve estar isolada, né? Então só esses 15 minutinhos acho que rola ficar sem máscara. Vamos lá. Eu queria começar, inclusive, pedindo uma avaliação sua sobre essas falas que a gente deu ali no início do programa, né? A gente falou sobre esse revogaço de Bolsonaro, né? De 23 decretos que impactam nesse momento de atuação de governo federal em relação à pandemia. E junto a isso, a gente tem a fala do diretor da Organização Mundial da Saúde dizendo que a pandemia não acabou. Na verdade, várias medidas restritivas foram retiradas de vários países, mas a gente vê um aumento do número de infecção no mundo, inclusive, né? Como que você está vendo esse momento no Brasil e no mundo? Comenta pra gente. Olha, Thalita, a gente já tinha conversado um pouco aqui e sabia que toda essa flexibilização tinha sido extremamente, como é que eu vou dizer assim, muito antes do que deveria ter acontecido. Então, é lógico, uma pandemia que não acabou, países que não têm essa resposta imunológica ainda, que não se vacinou, né? Então a gente tem esse do vírus, enfim, da infecção pelo vírus no país inteiro, no mundo inteiro, na verdade, né? E mesmo aqui no Brasil, a gente tem essas desigualdades em vários dos lugares. Então é claro que foi muito precoce essa retirada. Eu acho que não tem nem discussão que a gente aí... esse processo é todo um processo muito político, né, Thalita? Porque, veja, a revogação desse material, a revogação diz que várias coisas foram pautadas nisso. Compra de vacina, compra de EPI, de equipamento de proteção né, pessoal para os profissionais, várias coisas de estruturação, até compra de respirador, organização de leitos. Então, isso é uma coisa que esse decreto, do ponto de vista inicial, e essas diminuições, essa retirada dos decretos, ainda mais agora que a gente está vendo já é claro que não está nesse mar de rosas que as pessoas estão achando que estava, ou seja, a gente já está com essas tendências de aumento, né, dos casos e dos óbitos, infelizmente. Claro que num cenário muito... Então, não faz sentido essa revogação desses decretos, né? Sim, essa tendência de aumento, inclusive, ela se mostra por conta dos números. Olha só, pessoal, desde fevereiro que a taxa de transmissão pela Covid-19 não ficava acima de 1, isso aconteceu agora. Ontem, inclusive, o Brasil completou 9 dias seguidos com uma média diária de mortos pela Covid acima de 100, são números do consórcio de veículos de imprensa. Então a gente está, como a Karina disse, a gente não está no mar de rosas, a gente está vivendo, de fato, talvez, daí eu quero te ouvir sobre isso, um agravamento dessa situação de pandemia. A doutora, inclusive, a Etel, né, Etel Maciel, ela deu uma entrevista hoje pela manhã à CBN, comentando que a gente pode estar à beira de uma quarta onda da Covid-19 aqui no Brasil, né? Você enxerga essa possibilidade? Como que você está vendo esse momento, Karina? Sim, a gente tem a possibilidade de acontecer nova onda. Eu acho que jamais com a quantidade de casos que a gente já teve, Thalita, eu acho que é numa situação um pouco mais tranquila por nossa questão vacinal, né? O Brasil tem essa resposta, apesar da desigualdade entre os estados, tem uma resposta positiva, ou seja, a população ela vai com a questão da vacinação. Mas a Ômicron, que foi a grande, vamos dizer assim, a grande última circulação que foi aí entre janeiro e fevereiro, essas novas variantes que tem, ela não tem essa resposta igual, entendeu? Do ponto de vista de imunidade. O que é que eu quero dizer com isso? Quem já teve essas variantes da Ômicron inicial que a gente teve aí, a gente pode ter de novo a quantidade de reinfecção, ela está surgindo. E isso é uma coisa que nem dado epidemiológico, né, gente? A gente tem visto no dia a dia, eu tenho certeza que vocês têm acompanhado isso. Outros parentes com positivos, que há tempo que não tinha, a escola dos filhos, né? Então, por exemplo, a escola da minha filha já tem 3
pessoas e o professor positivos em sala de aula. Agora, você vê sala de aula, que é um espaço fechado, não era para ter liberado máscara, né? Então, assim, não faz sentido, é uma tragédia anuncial, talvez com proporções menores do que a gente já vivenciou, Thalita, mas com a possibilidade, sim, de um novo, né, de uma nova onda. Acho que bem menor do que o que a gente já teve, mas sim, eu acho que a gente tem essa possibilidade. Thalita, de vez em quando está travando um pouco, eu queria perguntar para vocês se a minha fala está travando também. Tá dando umas picotadas, Karina, mas dá para te entender. Fica tranquila, tá bom? Não tá comprometendo a sua fala. Sabe que a escola do meu filho, eles tiraram retiraram a obrigatoriedade da máscara, ficou 2 semanas sem o uso da máscara, voltaram na semana passada. Por conta disso, as crianças estavam pegando muitas doenças respiratórias, porque são crianças pequenas também, que não têm muita imunidade, por ter ficado fora da escola durante os primeiros anos de vida, né? Então começaram a pegar um monte de doença respiratória, voltaram com o uso das máscaras e agora por conta da Covid novamente, né? Dito isso, eu queria entrar rapidamente com você, Karina, nessa questão da varíola dos macacos. Tem até gente perguntando pra gente, né? O Newton mandou aqui, olha, pergunta a ela pela varíola que estão falando por aí. Ele é da Paraíba, está comentando aqui com a gente. E de fato agora estão investigando um caso na Argentina, já são 16 países com casos, né? Confirmados 95 até agora, tem 25 ali, parece em análise. A gente precisa temer esse momento? O que está acontecendo em relação a essa varíola? Nos ajude a entender, Karina. Olha, Thalita, primeiro eu acho que não tem motivo para pânico, mas para atenção, né? Por que não tem motivo para pânico? Porque tanto o tratamento quanto a vacinação para a varíola dos macacos a gente já conhece, a gente já tem disponíveis, né? Então é o mesmo tipo de vírus do vírus da varíola. A gente, apesar da gente ter erradicado desde a década de 80, isso é guardado como uma resposta biológica, né? Com a segurança biológica. A vacina, ela é boa, ela funciona. Também o tratamento, inclusive os Estados Unidos está fazendo uma nova vacina, vamos dizer assim, moderna, mas com essa mesma, com o mesmo referencial do vírus. Então a gente tem, diferente da Covid, quando começou, que a gente não tinha muito essas respostas nem de vacina, nem de tratamento. Agora, por que eu falo que é atenção? Porque claro que vai chegar aqui no Brasil, porque a gente tem essa varíola dos macacos, porque ela já era comum em alguns países da África e da América Central, muito mais comum em crianças. Então tem alguma coisa diferente que a gente não está sabendo 100%, que é o modo de transmissão, porque as pessoas na Europa que começaram a ter, mesmo esse caso da Argentina, ele veio da Espanha, né? Então a gente ainda, o jeito de transmissão que acontecia nesses países, ele já era conhecido, ela é endêmica por lá, né? Aqui, nessa quantidade, tem alguma coisa que mudou do ponto de vista de transmissão. Então, essa é a preocupação, porque a preocupação é por proximidades, a possibilidade era, né, de animal para uma zoonose, né, então de animal para... E agora a gente sabe que alguns contatos, né, diferente do modo de transmissão, só não o modo é o mesmo, mas não faz sentido estar aparecendo em outros lugares. Então tem alguma coisa nova aí, a gente precisa entender, tem coisas que estão sendo vistas, tem uma frequência maior, mas não única, né, de quase 90% nos dados do CDC, de homens que fazem sexo com homens, mas isso não tem nada a ver, isso não é ainda uma coisa colocada diferente da África, que são mais crianças, está diferente do que está acontecendo. A gente precisa entender o que é que acontece com essa transmissão. Não precisa pânico, porque a gente tem medicação e a gente tem vacina e possibilidade de cura. Então eu só teria atenção, e é isso, a gente vai ter casos aqui, não tenho nem dúvida. Não há o que fazer em termos de precaução nesse momento? Não, eu acho que a precaução é ficar atenta aos sintomas, né? As possibilidades de sintomas que aparecerem, ter os que a gente, enfim, já tem, e se aparecer algum sintoma diferente, inicialmente como febre, náusea, dor no corpo, dor de cabeça, os nódulos linfáticos inchados, que são os gânglios, né, cansaço, e depois de um tempinho que esses sintomas começam, umas pústulas
né? Aquelas erupções, principalmente em mãos e pés. Eu acho que é isso, aí tendo isso, procurar o serviço de saúde. Enfim, e as proteções outras que a gente já tem de contato, máscara para as doenças respiratórias, que eu continuo dizendo que são fundamentais.